Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, agora a gente vai ver metabolismo, tá? E vamos ver ele por partes para uma melhor compreensão por vocês, tá? Desse conteúdo. Então, o metabolismo, como um todo, ele é um conjunto de reações químicas que vai permitir que ocorra na célula reações bioenergéticas, tá? Isso permite que a célula se mantenha viva, que ela cresça e se divida, né? Se reproduza produzindo novas células e mantendo o organismo vivo. Então, o metabolismo, ele é todos os processos bioquímicos de construção e de quebra de moléculas que ocorrem nos organismos, tá? E ele passa por etapas, né? Porque ele é dividido em duas etapas. Uma que é o catabolismo, que é o conjunto de reações enzimáticas de degradação, onde ocorre o que? Os compostos orgânicos que possuem alto peso molecular, né, acabam sendo quebrados em moléculas mais simples. Nesse processo ocorre liberação de energia, sendo que uma parte é conservada em moléculas de alta energia, ATP, né? E a outra é dissipada na forma de calor para o meio celular e consequentemente para o corpo, tá? Dentro disso nós temos a quebra da glicose e de proteínas. Aí nós temos o anabolismo. O anabolismo é um conjunto de reações enzimáticas de síntese, onde acontece o seguinte: moléculas mais simples, né, dão origem a compostos orgânicos com peso molecular mais alto, a compostos orgânicos maiores. Então, nesse processo, ocorre gasto de energia que vai estar armazenada na molécula de ATP e ocorre na síntese de proteínas a partir de aminoácidos, tá? Ou seja, aminoácidos mais simples originam proteínas maiores, mais organizadas, tá? E para isso ele tem que consumir energia, consumir aquele ATP que a molécula, que a célula produziu, que a mitocôndria produziu e liberou para o meio, tá? Então essa é a diferenciação entre os dois. Os dois têm funcionalidade total no organismo, por isso que uma célula consegue se manter, consegue crescer e consegue se dividir. Então aí nós temos ainda dentro dessa parte o metabolismo basal, que corresponde à quantidade mínima de energia necessária para o organismo em repouso, tá? Para conseguir manter as suas atividades vitais no período de 24 horas. Isso é uma média que é colocada porque cada indivíduo apresenta uma taxa de metabolismo basal. Então, varia a quantidade mínima de energia que é necessária para um organismo que está em repouso, tá? Não fazendo nenhuma atividade física, não se exercitando, não trabalhando, em repouso, tranquilo, sentadão no sofá, deitado no sofá, na cama, para manter suas atividades vitais. Aí o metabolismo basal ele varia conforme o sexo, idade, peso, altura, as atividades que são exercidas por esse corpo. E ainda temos assim o metabolismo rápido e o metabolismo lento, tá? Que estão relacionados ao fato de o corpo emagrecer ou engordar. O metabolismo, para ser o fato, né, do metabolismo ser mais acelerado ou mais lento, ele acaba sendo influenciado por alguns fatores, tá? Alguns de ordem genética, que são hereditários, e alguns hábitos de vida de cada indivíduo. Então, pessoas com metabolismo acelerado, elas tendem a gastar mais rápido as calorias, tá? E isso dificulta o ganho de peso para essas pessoas, né? Amém se fosse assim, né? Se fosse o meu caso, mas não é. Mas algumas pessoas, você vê aqueles lá, os sacos sem fundo que fala, né? Os que tem perna oca, dois estômago e assim por diante. Então, o metabolismo dessa pessoa naturalmente é mais acelerado, tá? Então, ele tende a gastar mais rápido as calorias, dificultando o ganho de peso. Mas isso tem um contraponto também, pessoal. Pessoas que têm o metabolismo mais acelerado, como elas gastam mais rápido as calorias que elas ingerem,
o desgaste celular é mais rápido também, tá? Então você tem esse ponto que é, como é que eu posso falar, que é contrário para essas pessoas, porque você tem um metabolismo rápido, você come tudo que você quer, você não engorda, é muito difícil ganhar peso, mas você tem um desgaste celular maior também, porque esse metabolismo vai exigir mais por parte das células, tá? Ele vai acabar exigindo mais, vai pedir mais das células. Então você tem esse contraponto, tá? E pessoas que têm metabolismo mais lento tendem a acumular mais calorias, tá? E isso dificulta a perda de peso. Então você tem essa alternância entre esses dois tipos, tá? As funções do metabolismo são obter a energia química de moléculas combustíveis ou de luz solar absorvida, no caso dos organismos fotossintetizantes, e converter esses nutrientes em blocos construtivos, tá? Ou monômeros primários, tá? Converter esses nutrientes pequenos em moléculas maiores. Então, formam e degradam as biomoléculas que são requeridas nas funções especializadas da célula, tá? E daí, para isso, nós temos as principais vias metabólicas do ser humano, tá? A primeira, o metabolismo energético dos seres humanos, ocorre através de uma complexa interação entre vários processos bioquímicos. A glicólise, que é a oxidação da glicose para obter ATP, tá? Para conseguir obter ATP, liberar ATP para a célula, que é a energia. O ciclo de Krebs, que é a oxidação da acetil-CoA para obter energia. Aí nós temos a fosforilação oxidativa, que é a utilização da energia que foi liberada na oxidação da glicose e do acetil-CoA para produzir ATP. Temos as vias das pentoses e fosfatos, que são a síntese das pentoses e obtenção de poder redutor para as reações anabólicas do organismo. O ciclo da ureia, que é a eliminação da amônia, né, NH4, sobre formas menos tóxicas, tá? Porque a amônia ela é muito tóxica para o organismo. Então você tem essa necessidade do ciclo da ureia para diminuir a toxicidade dela, para ela poder ser eliminada de uma forma saudável pelo corpo. A oxidação dos ácidos gordos, que é a transformação dos ácidos gordos em acetil-CoA para posterior utilização pelo ciclo de Krebs. Então é a queima dos ácidos para que ocorra essa transformação, tá? A quebra desses ácidos e transformação dele em acetil-CoA, para depois ele ser utilizado pelo ciclo de Krebs. Temos ainda a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de moléculas menores, tá? Para posterior utilização pelo cérebro. Então ela vai ser utilizada lá no cérebro para liberação e para o bom funcionamento do organismo. Então nós temos essas características quanto às diferenciações metabólicas, tá? A gente vai ver uma por uma para ser melhor entendido por vocês, para ser um melhor entendimento, principalmente agora que a gente está nessa versão de aula, tá? Então, quanto ao metabolismo, o processo metabólico, ele se inicia quando você nasce e termina quando você morre, tá? Dentro desse tempo nós temos essa variação, né, que ele pode ser mais rápido ou mais lento, mas ele nunca vai deixar de funcionar. Vai estar sempre ativo, tá? Mesmo você em repouso, você tem essa taxa mínima que acaba ocorrendo de consumo energético. Então, o pior problema disso daí é a relação do metabolismo com o peso, tá? Porque quando você tem um metabolismo mais lento, se não se tomar muito cuidado com a alimentação, com o sedentarismo, você pode acumular lipídios, que isso vai refletir no teu peso, porque vai criar substância de reserva, tá? Se você consome alimentos e armazena muito glicogênio no fígado sem utilizar, ele começa a se transformar nesses lipídios de reserva energética. Então eles vão se acumular
nos tecidos adiposos, tá? Porque eles, isso é uma característica evolutiva dos seres vivos. O que você não utiliza no consumo de energia, o que sobra do teu consumo energético, ele acaba ficando armazenado na forma de lipídio nos tecidos adiposos. Dependendo da proporção, isso pode levar ao sobrepeso, né, ou a quadros mais sérios de obesidade. Para isso, nós temos alimentos que aceleram o metabolismo, tá? Que são termogênicos naturais, tá? Termogênicos são alimentos que auxiliam a aumentar a queima dos compostos orgânicos por parte das células, tá? E ajudam a acelerar o metabolismo. Dentre deles, o gengibre, a pimenta, a canela, o café, o chá verde, o chá de hibisco, tá? Uma coisa boa tomar água gelada, de preferência gelada, ela ajuda a acelerar o metabolismo também. Por quê? Porque o corpo vai ter que queimar energia para aquecer, então isso auxilia a acabar ocorrendo, né, um aumento no gasto energético. Quanto às regiões do corpo que são mais importantes, o processo metabólico ele é bem complexo, né, e acaba acarretando várias partes do corpo, mas assim, uma relação básica dos órgãos que estão diretamente ligados a esse processo é o intestino, né? Porque ali no intestino que vai ocorrer a quebra de moléculas grandes e a absorção de nutrientes menores, né, que ocorreu por essa quebra. Então, na alimentação, claro que a digestão ocorre, ela começa na boca, né, a digestão do amido já pela amilase salivar que é liberada, e ela vai ser encaminhada para o estômago. Lá no estômago, as enzimas digestivas vão formar o bolo alimentar com o intuito de quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores para essas moléculas poderem ser absorvidas pelo corpo. E isso vai ocorrer lá no intestino delgado. Por isso que o intestino delgado tem o que nós chamamos de microvilosidades, né? São ondinhas que são formadas por todo o intestino, com o intuito do que? O alimento ele é empurrado aqui e isso aumenta a superfície de absorção do intestino, tá? Então ocorre essa quebra das moléculas grandes em moléculas menores e para elas poderem ser absorvidas pelo corpo. O fígado, ele é muito importante porque ele faz o controle da qualidade dos nutrientes, tá? Se não é um alimento tóxico que vai fazer mal para o organismo. O pâncreas é muito importante porque é a glândula que é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon, que vai regular as taxas de açúcar no sangue dentro do corpo. O tecido adiposo, ele é importante porque ele é um tecido de reserva, tá? Então ele armazena lipídios caso o corpo fique sem energia ou ele consuma muita energia, então e ele não tem reserva, ele vai tirar lá da reserva de lipídios, tá? Para que sane as necessidades corpóreas. O músculo é muito importante porque é composto por proteínas, tá? Ele utiliza muito fontes proteicas como matéria energética e também serve para alguns processos de obtenção de energia, porque a ação muscular, ou você se movimentar, ou você fazer exercício, ou você ter as tuas atuações diárias, vai consumir energia por parte dos músculos também. Quanto mais você utiliza, mais vai utilizar energia. Ainda temos o encéfalo, que é muito importante porque ele funciona como um comando do corpo todo, tá? E ele sempre precisa ter muita energia disponível. Então, tanto que quando nós estamos em jejum, num período de jejum, toda a energia do corpo é direcionada para o encéfalo, porque é ali que está o centro de comando do corpo. Então, ele que vai fazer toda essa manutenção corpórea, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa introdução da parte do metabolismo. A gente vai ver depois, então, ali a produção de ATP, né, pelo ciclo de Krebs, tá? O ciclo do ATP. Por isso que eu achei melhor deixar separadinho, assim, para vocês entender isso daí, porque a formação da liberação de ATP é muito importante para o corpo, né? A nossa adenosina trifosfato. Segue o material em anexo aí. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.